Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de funções, trabalhando com função constante. Então, o que seria uma função polinomial constante? Para a gente estabelecer uma função constante, nós precisamos pensar no que a palavra sugere para nós. Uma coisa que permanece, que é sempre assim. E no caso, em matemática, de função constante, será uma função aonde a imagem dela vai ser sempre o mesmo número. Por exemplo, aqui no nosso exemplo dado, f de x igual a 3. Então, neste caso, nós estamos dizendo que essa função ela é constante porque ela apresenta sempre o mesmo valor para a imagem, ou seja, para o eixo das ordenadas. E aí, essa função vai ser representada paralela ao eixo das abscissas. Por quê? Porque o eixo das ordenadas existe o valor e o eixo das abscissas são os valores que nós vamos atribuir. Então, exemplo, o gráfico da função f de r em r, ou seja, domínio reais e imagem reais, para f de x igual a 3. Então, como eu já disse, ela é uma função constante. Por quê? Porque ao atribuir valores para x, por exemplo, eu escolhi menos 1, 0, 1, 2 e 3, o valor do y, quando eu vou substituir no lugar do x, não tem x na expressão. O polinômio é um valor constante. Então, ele sempre será 3, qualquer que seja o valor do x. Logo, os nossos pares ordenados, aqui no caso, serão menos 1 e 3, 0 e 3, 1 e 3, 2 e 3, 3 e 3. Como representar isso no sistema de coordenadas cartesianas? Colocando os valores de x que nós atribuímos, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e o valor do y, que foi dado, nós não encontramos, né? Ele foi dado como 3, então eu deixei o espaço do 1 e 2 e já fixei o 3. Montando aí os pares ordenados, nós vamos ter, quando o x é menos 1, o y é 3, então nós vamos juntar o menos 1 com o y, que é 3. Então, menos 1 do x com o y, que é 3. Depois, quando o x é 0, o y é 3. Então, o x é 0, o ponto vai no número que é diferente de 0, ou seja, no eixo do y, que é 3. Depois, o x é 1, o y é 3. Então, eu junto o 1 do x até o 3 do y. Depois, o x é 2, o y é 3. Então, eu junto de novo o ponto 2 do x ao ponto 3 do y. E depois eu tenho 3 com 3. Então, 3 de x e 3 de y. Se unirmos esses pontos, nós vamos ter uma reta paralela ao eixo das abscissas, ou seja, paralela ao eixo x, que é a representação de f de x igual a 3, ou seja, uma função constante. Então, para uma função ser constante, ela sempre será uma reta paralela ao eixo das abscissas. E o valor dessa função será sempre dado como uma constante. Aqui, no nosso caso, é o 3. Simples assim, exercício. Então, o exercício é, faça o gráfico da função f de r em r, definida por f de x igual a 2, qualquer que seja o x pertencente a r. Então, essa simbologia, né, quer dizer qualquer que seja em matemática. Eu já disse a vocês que nós vamos estar montando uma aula sobre símbolos matemáticos e nós vamos conversar com vocês a respeito disso. Por enquanto, eu vou dando essas informações durante as aulas, tá? E esse símbolo aqui é o pertence, ou seja, ele está nesse conjunto de números reais. Então, como eu fiz com o exemplo, vocês também vão fazer uns exercícios. No exercício, né? Eu um só. E na quarta-feira, nós vamos corrigi-lo e comentá-lo. A matéria é bem simples, basta vocês prestarem atenção. Função constante, a imagem sempre será dada e o valor de x, eu escolho qualquer um, mas o valor de y vai ser sempre o mesmo. Obrigada pela atenção de vocês, agradeço aos novos inscritos, obrigada de coração, saudades
de uma pessoa lá da Grécia. E um grande beijo mesmo para vocês. Até lá, pessoal, quarta-feira na correção de exercícios.